Imagine-se sendo sugado por uma força invisível e irresistível, uma força capaz de distorcer o espaço e o tempo e que, uma vez tocada, não permite volta. Você caiu em um buraco negro. Mas o que realmente acontece com você nesse lugar misterioso e assustador? Será que a ciência pode explicar o que seu corpo e sua mente sofreriam ao cruzar esse limite inimaginável? Prepare-se para uma viagem pelo desconhecido, onde vamos desvendar os efeitos extremos de se aventurar no interior de um buraco negro. Primeiro, precisamos entender o que é um buraco negro. Ele surge quando uma estrela enorme, várias vezes maior que o nosso Sol, esgota seu combustível e colapsa sob seu próprio peso, gerando uma região no espaço com uma gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Essa região é cercada por uma fronteira chamada horizonte de eventos, o ponto sem retorno. Passar por esse horizonte significa ser puxado para dentro do buraco negro, onde as leis da física que conhecemos parecem se desintegrar. Agora, imagine você caindo nessa armadilha cósmica. Conforme se aproxima do horizonte de eventos, a força gravitacional cresce de forma exponencial. Seu corpo literalmente começaria a esticar, como se fosse um pedaço de massa de pão sendo puxado de ambas as extremidades. Esse fenômeno é conhecido como espaguetificação. As forças de maré, a diferença entre a gravidade que atua na sua cabeça e a que atua nos seus pés, seriam tão extremas que você seria alongado de maneira irreversível, esticado em uma linha finíssima, enquanto sua largura diminui drasticamente. Mas como esse processo realmente ocorre? Tudo depende do tamanho do buraco negro. Para buracos negros pequenos, com algumas poucas vezes a massa do Sol, a espaguetificação acontece muito antes de cruzar o horizonte de eventos. Isso significa que o estiramento fatal ocorreria fora da região conhecida como ponto sem retorno. Para buracos negros supermassivos, como os que existem no centro das galáxias, com milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol, as coisas são diferentes. O horizonte de eventos é tão grande e a força de maré relativamente suave nesse ponto, que você poderia atravessá-lo sem sofrer grandes danos imediatos, ao menos até chegar mais próximo do centro, rumo à singularidade. É aí que a coisa fica muito intensa. No interior do buraco negro, tudo converge para um ponto sem volume, conhecido como singularidade central. Lá, a densidade e a curvatura do espaço-tempo são infinitas, e as leis da física, da forma como as entendemos hoje, simplesmente param de funcionar. Sua jornada terminaria nesse ponto, onde teorias modernas até tentam descrever o que acontece, mas entram no campo da especulação e do desconhecido. Se pensarmos no tempo durante essa queda, ele também sofreria alterações impressionantes. Do seu ponto de vista, ao cair, você observaria o exterior do universo se acelerar de forma incompreensível, como se estivesse vendo um filme sendo reproduzido a uma velocidade muito maior. Isso acontece por causa da dilatação do tempo gerada pela enorme gravidade do buraco negro. No entanto, para um observador externo, você pareceria congelado no horizonte de eventos, nunca realmente entrando nele, enquanto seu tempo pararia. Outro ponto curioso e pouco compreendido é o que aconteceria com as informações contidas em você. Sua composição, memórias, tudo que você é. Segundo a teoria da informação, nada pode ser destruído no universo, e o paradoxo da informação nos buracos negros desafia essa ideia. Se tudo que cai num buraco negro é perdido para sempre, como a informação do universo seria preservada? Cientistas têm proposto diversas hipóteses para resolver esse dilema, desde a radiação de Hawking, que sugere que partículas podem escapar do buraco negro lentamente,
até a ideia de que as informações podem ser armazenadas na superfície do horizonte, numa espécie de holograma cósmico. Agora, vamos acompanhar a sequência dos eventos para um observador externo se você caísse em um buraco negro. Para quem está longe, você desaceleraria progressivamente conforme estivesse próximo ao horizonte de eventos, parecendo nunca atravessá-lo de fato. Sua imagem ficaria avermelhada e cada vez mais esmaecida até desaparecer no fundo do cosmos. Isso ocorre por conta da dilatação gravitacional da luz, que faz com que os fótons emitidos por você sejam esticados para comprimentos de onda maiores, especialmente para o vermelho, e depois para o infravermelho, invisível aos olhos humanos. Contudo, para você, o caído no buraco negro, a experiência é completamente diferente. Não há sensação de parar ou congelar. A passagem pelo horizonte de eventos seria indolor, invisível e rápida. Você continuaria a cair, sentindo a força da gravidade crescendo cada vez mais e a distorção do espaço-tempo se tornando extrema. Os relógios que para o observador externo parecem congelar, para você correm normalmente, até que as forças de maré finalmente te despedaçam. Se pensarmos em algo mais dramático, a nível humano e psicológico, o que se passaria enquanto isso? Claro que o estiramento físico e o colapso no interior do buraco negro não são experienciáveis para nós hoje, pois nenhum ser humano sobreviveu para contar. Mas podemos imaginar o horror e o desespero diante da incompreensão total, da impossibilidade de salvar-se, do contato definitivo com o desconhecido. Essa seria uma experiência solitária, sem retorno, mergulhada no silêncio absoluto do espaço distorcido. Em relação às teorias quânticas, alguns cientistas acreditam que pode haver um mecanismo que evita que a informação e a matéria desapareçam de fato na singularidade, como a possibilidade de universos paralelos se ramificarem a partir do interior do buraco negro, ou até mesmo a ideia de que o buraco negro se conecta a um buraco branco, um tipo de saída no cosmos ainda mais exótica. Esses conceitos, porém, permanecem no campo da física teórica e dos debates entre especialistas. Também precisamos falar do tempo e do espaço ali dentro, que se comportam de forma invertida. Em um buraco negro, as dimensões se embaralham. O tempo passa a ser uma dimensão espacial e o espaço uma dimensão temporal. Por isso, uma vez atravessado o horizonte de eventos, não há mais como voltar para trás. O tempo se torna um caminho que leva inevitavelmente à singularidade. Essa inversão desafia nossa compreensão cotidiana e mostra como o universo é muito diferente do que imaginamos em situações extremas. Outro detalhe que sempre chama a atenção é a radiação emitida antes mesmo de entrar no buraco negro. Nas proximidades, um disco de matéria extremamente quente gira em alta velocidade, liberando uma quantidade enorme de energia, principalmente ondas de rádio, raios X e até raios gama. Para um observador distante, essa radiação é o sinal revelador da presença do buraco negro, que apesar de invisível, não é completamente silencioso. Na queda, você sentiria uma luz intensa, quase sufocante, antes mesmo de ser tragado pela escuridão. Se respirarmos um pouco e refletirmos sobre essa experiência, percebemos que cair em um buraco negro é a entrega total ao desconhecido, a destruição física e a quebra do que conhecemos fundamentalmente na física e na realidade. É uma destruição inevitável do corpo, uma viagem sem volta e um mergulho em um mistério permanente para a humanidade. Ainda assim, buracos negros despertam fascínio porque nos desafiam a entender os limites do universo e da física. Eles são como laboratórios naturais, onde a gravidade extrema, a mecânica quântica e a relatividade geral se encontram para contar um enigma que pode revelar novas verdades sobre o cosmos.
Estudar o que acontece quando algo cruza o horizonte de eventos não é só uma questão científica, é um passo para compreender o próprio significado da existência, do tempo e do espaço. E para terminar, imagine não apenas uma pessoa, mas uma nave espacial inteira enfrentando essa queda. Na ficção científica, vemos cenas dramáticas de naves entrando em buracos negros para viajar a outros universos ou evitar a extinção. Na realidade, o que sabemos até agora é que antes mesmo de uma nave chegar perto do horizonte, ela seria destruída por forças inimagináveis e a radiação intensa, como se estivesse passando por um forno cósmico. Não haveria sobreviventes. E todas as informações seriam irremediavelmente capturadas ou transformadas. Portanto, se você algum dia sonhou em visitar um buraco negro, pense que essa aventura seria também seu fim absoluto sob as leis que entendemos hoje. A física nos dá ferramentas para imaginar, para tentar desvendar esse mistério. Mas permanece claro que, enquanto não entendermos melhor os efeitos da gravidade quântica, o que acontece exatamente no centro do buraco negro é uma fronteira do conhecimento humano ainda por ser cruzada. De toda forma, o que a ciência já revelou é suficiente para nos garantir que cair em um buraco negro é um destino dramático e fatal. A força que dobra o espaço e o tempo, que estica e destrói, é implacável e imensurável para a mente humana comum. Uma viagem pelo extremo da realidade, onde não há espaço para o retorno, apenas para o desconhecido. Agora que você sabe o que aconteceria se caísse em um buraco negro, que tal compartilhar essa jornada de conhecimento? Clique para curtir o vídeo e assine o canal para continuar explorando os mistérios incríveis do universo conosco. Mas antes de encerrar completamente essa jornada, vamos nos aprofundar em alguns aspectos ainda mais fascinantes e complexos sobre os buracos negros que poucos conhecem. Por exemplo, a relação entre buracos negros e a termodinâmica, que pode soar estranha à primeira vista, mas é essencial para entendermos como esses objetos cósmicos funcionam. Buracos negros possuem uma temperatura que foi descoberta por Stephen Hawking e é chamada de radiação de Hawking. Essa radiação é um processo pelo qual buracos negros podem, teoricamente, perder massa e energia ao longo de um tempo extremamente longo, eventualmente evaporando completamente. Essa descoberta revolucionou a física porque mostrou que buracos negros não são completamente negros ou eternos, mas sim sistemas dinâmicos que interagem com o universo de uma forma muito mais sutil e surpreendente do que se pensava anteriormente. A radiação de Hawking acontece por um efeito quântico próximo ao horizonte de eventos. Na mecânica quântica, o vácuo do espaço não é vazio, mas sim cheio de partículas virtuais que surgem e desaparecem constantemente. Perto do horizonte, essas partículas podem ser separadas pelo campo gravitacional. Uma delas pode cair no buraco negro enquanto a outra escapa, o que gera essa radiação detectável de fora. Com o tempo, essa perda contínua de energia pode fazer o buraco negro diminuir de tamanho, um processo que pode durar muito mais do que a idade atual do universo para buracos negros maiores. Considerar essa radiação também nos leva a refletir sobre o paradoxo da informação, mencionado rapidamente antes. Se um buraco negro pode evaporar com o tempo, o que acontece com toda a informação sobre os objetos que ele engoliu? Isso é um choque para a física clássica, que afirma que a informação não pode ser destruída. Cientistas ainda debatem se a informação escapa com a radiação de Hawking, fica codificada no horizonte de eventos, ou se existe algum outro mecanismo desconhecido. Este é um dos segredos mais profundos da física moderna, e resolver esse paradoxo poderá abrir portas para uma teoria unificada da gravidade quântica.
Outro ponto que merece atenção é o chamado campo gravitacional extremo em torno do buraco negro. A luz, as ondas eletromagnéticas e até mesmo as partículas sofrem uma deflexão e ampliação ao redor dessa região. Existem fenômenos como lentes gravitacionais, onde a luz de objetos distantes é desviada, criando imagens múltiplas ou até uma espécie de anel de luz, chamado o anel de fogo do buraco negro. Esse efeito foi observável em imagens reais pela primeira vez na histórica foto do buraco negro da galáxia M87, capturada pelo Event Horizon Telescope em 2019. Esse anel luminoso é formado pela matéria quente do disco de acreção, girando em altíssimas velocidades ao redor do buraco negro. A gravidade extrema curva a luz, produzindo esse espetáculo visual. Para um observador caindo no buraco negro, essa luz seria vista de forma distorcida e intensa, intensificando ainda mais a experiência cósmica. Um mundo onde nada é como parece, onde o tempo e o espaço se embaralham e a realidade se torna maleável. Agora, imagine separar essa ideia em uma visão científica e prática. Hoje, astrônomos e físicos tentam decodificar a energia liberada nos arredores dos buracos negros para entender como eles afetam suas galáxias e o universo em larga escala. Esses objetos são verdadeiros motores galácticos, capazes de emitir jatos poderosos de partículas quase na velocidade da luz, que impactam o gás ao seu redor e influenciam a formação de estrelas e galáxias. Quando um buraco negro supermassivo entra em atividade, ele pode liberar tanta energia quanto bilhões de sóis juntos, moldando regiões enormes do cosmos. Esse processo é chamado de atividade de núcleo galáctico ativo, ou AGN. Compreender como essa energia afeta o universo é fundamental para entendermos nossa própria origem e o destino dos sistemas estelares ao nosso redor. Passando agora para outro aspecto fascinante: os buracos negros como possíveis pontes entre universos. Algumas teorias especulativas sugerem que buracos negros podem ser portais para outras regiões do espaço-tempo ou até universos paralelos através de estruturas chamadas buracos de minhoca. Essas são soluções previstas pelas equações da relatividade geral, mas que ainda carecem de evidências físicas e teóricas robustas para serem consideradas reais. Nesse cenário, a singularidade do buraco negro seria ligada a uma singularidade de um buraco branco, um objeto hipotético que expele matéria e energia ao invés de absorvê-las. Se fosse possível atravessar um buraco negro e sair por um buraco branco, teoricamente poderíamos viajar para regiões do universo distantes, ou mesmo para outros universos completamente diferentes. Essa ideia aparece com frequência na ficção científica, mas até agora é apenas especulação científica. A gravidade extrema, a radiação e a instabilidade estrutural tornam essa passagem praticamente inviável para qualquer objeto material. De fato, o que sabemos até aqui reforça o imenso poder destrutivo dos buracos negros, mas também sua capacidade singular de nos ensinar sobre as leis mais profundas do cosmos. Eles testam os limites da física, quebram paradigmas e abrem caminhos para a futura unificação entre mecânica quântica e gravidade. E não pense que o estudo de buracos negros é algo distante do nosso dia a dia. A detecção recente das ondas gravitacionais, essas ondulações no tecido do espaço-tempo causadas por fusões de buracos negros, abriu uma nova janela para a astronomia. Graças a observatórios como o LIGO e o Virgo, pudemos ouvir o universo em um novo espectro, e isso nos trouxe informações inéditas sobre o comportamento desses objetos extremos. Essas ondas mostram que buracos negros não são apenas agentes passivos no universo, mas atores dinâmicos que interagem, colidem e criam vibrações no próprio espaço-tempo.
Cada uma dessas colisões libera energia equivalente a bilhões de sóis, em frações de segundos, provocando sinais que ainda estamos aprendendo a decifrar. Pensando na origem do universo, buracos negros também podem ter um papel fundamental na cosmologia e na formação das primeiras estruturas. Alguns modelos indicam que buracos negros primordiais, formados logo após o Big Bang, poderiam compor parte da matéria escura invisível que compõe a maioria da massa do cosmos. Se essa hipótese for confirmada no futuro, nossa compreensão do universo se revolucionará novamente. Outro aspecto que fascina é o impacto que buracos negros teriam se aparecessem perto da Terra. Ainda que as chances sejam remotas, se um buraco negro passasse ou se alojasse na nossa vizinhança cósmica, os efeitos seriam devastadores. A força gravitacional deformaria órbitas planetárias, puxaria matéria e poderia até arrancar a Terra de sua órbita segura, gerando uma catástrofe sem precedentes. Felizmente, a astronáutica atual permite monitorar objetos espaciais com extrema precisão para evitar surpresas desse tipo. Vamos ainda considerar a singularidade do buraco negro, a misteriosa região central, onde a densidade é infinita. A física clássica para por aqui e começa o território da física quântica, ainda inexplorado. Essa singularidade pode ser um ponto único, uma linha, ou até um estado de matéria não conhecido que desafia a física atual. Resolver sua natureza é um dos maiores desafios da física teórica. Procurar entender essa singularidade pode ser o caminho para uma nova física, uma mecânica quântica da gravidade, onde espaço, tempo, matéria e energia convergem em uma única teoria. Isso poderia explicar não só o destino dos objetos caindo em buracos negros, mas também a evolução do próprio universo. Para encerrar, vale destacar que, mesmo com todo o seu poder destrutivo, os buracos negros são cruciais para a vida e evolução do universo. Eles criam condições para a formação de estrelas, regulam o crescimento das galáxias e desafiam nossas ideias sobre espaço e tempo. São a prova viva de que o cosmos é um lugar vivo, em constante mudança e mais extraordinário do que podemos imaginar. Então, da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se de que, entre as estrelas e galáxias, existem esses motores invisíveis, esses enigmas profundos, que sustentam a estrutura do universo e nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre a realidade. Se você gostou dessa exploração pelo universo dos buracos negros e quer continuar viajando pelos maiores mistérios do espaço, clique para curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder as próximas descobertas incríveis que vão nos levar ainda mais longe na compreensão do cosmos.